falar boa noite também para a doutora Raquel, delegada e brava, hein? Raquel Garinatti. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Uma honra estar aqui novamente. Doutora Raquel, com essa carinha de santa, deve ser muito brava. Só quando precisa. Então, assim, qual é a diferença entre assédio e a importunação sexual? Porque às vezes a gente nem sabe o que é assédio, a gente vai levando, já aconteceu comigo, muitas vezes eu não sabia. Depois você começa a ver, as pessoas começam a comentar, você fala assim, olha, o que eu sofri era um assédio. E o que não é o assédio? Uma importunação é a questão que a mulher sente ou tem assim uma situação mesmo? Quando a gente fala em crime, o assédio sexual é o crime que ocorre na relação de trabalho, onde um superior hierárquico se prevalece dessa situação e assedia para obter uma vantagem sexual sobre aquela pessoa, tanto homem como mulher. E quando a gente fala em importunação sexual, é muito interessante a gente falar que é um crime que veio no final de 2018, justamente para cobrir um vácuo que tínhamos legislativo, que à época, quando alguns atos libidinosos a gente não conseguia classificar como estupro, eles automaticamente caíam como um nado jurídico, como uma contravenção apenada apenas de multa. Por exemplo, lembra aqueles crimes nos transportes públicos? Ah, um horror, que o cara fica encoxando. De estupro de inopino nas mulheres, aquela palpadela nas nádegas, etc. Era muito desproporcional colocarmos estupro, que é um crime hediondo, claro. mas também não é proporcional a gente classificar como uma contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Então, no final de 2018, criou-se essa figura justamente desse crime de importunação sexual que é apenado de 1 a 5 anos. Não cabe fiança. Então, todas as situações em que não há a concordância, a vítima não manifesta a anuência, é caracterizado, sim, uma importunação sexual quando tem uma conotação de atos libidinosos. Por exemplo, uma palpadela nos seios, uma palpadela nas nádegas, um beijo roubado, uma encoxada por trás dos órgãos genitais. Principalmente, a gente percebe em bloquinhos de carnaval, agora nessa época, em baladas, em que as mas pessoas... aí fica difícil também. Eu não estou julgando, mas você vai no bloquinho de carnaval pelado, todo mundo apertado, como é que vai dizer que o cara importunou? É bem difícil a comprovação. A comprovação fática, o conjunto probatório é difícil. Agora, quando a gente fala, que a gente vai falar do assunto de casas, de reality shows, ali a gente tem 24 horas documentada aquela suposta prática de alguns crimes. Mas então é ótimo, porque o reality show está servindo de exemplo para as pessoas aprenderem o que não se pode fazer. Perfeitamente. E é mais interessante que as pessoas também elas se manifestam contrárias a assistir aquilo que hoje está no consciente coletivo. Nós não aceitamos mais, não somos complacentes com práticas de crimes. É isso aí. Não, e são anos e anos que a gente vê isso. Eu vou te falar que eu poderia listar aqui 20 vezes que isso aconteceu comigo e eu nunca nem soube que isso era um problema. Claro que eu ficava chateada, mas eu nem sabia que era crime. Muitas vezes, só nós percebemos que estamos sendo vítimas, muitas vezes a gente até se sente culpada. Eu estou me inserindo aqui também, porque eu sou mulher. Mulher, e bonita, assim, muitas vezes a gente se sente culpada. Será que nós demos um ensejo? Será que houve uma situação? Mas a vítima nunca é culpada. Vamos colocar bem claro, a vítima nunca tem que se sentir envergonhada. Culpado é aquele que pratica a importunação sexual ou qualquer outro crime contra a dignidade sexual. Ok. A mulher tá com um fio dental, ou então a mulher tá com um shortinho, ou então tá com a barriguinha de fora, não sei o quê. Então, isso é a desculpa pra gente ser assediada, entendeu? Quer dizer, a gente não tem mais liberdade de usar o que a gente quer e de fazer o que a gente quer com o nosso corpo. O interessante que eu acho, até vou falar com a delegada, é o seguinte: a mulher estando bêbada, eu acho que é pior ainda, porque a pessoa responsável tem que ter mais cuidado, porque sabe que ela está indefesa. Quando a vítima está em estado assim, alto de embriaguez, a gente percebe que como ela anuiu-se, ela não tem nem discernimento das faculdades próprias mentais. E ao contrário, você acabou de comentar, se aquele suposto agressor ele está embriagado, é uma desculpa? Muito pelo contrário. Se caracterizar que ele bebeu, teve uma embriaguez pré-ordenada para poder praticar e ficar desinibido para a prática do crime, isso pode até agravar. Tá? É uma agravante da prática do crime de importunação sexual. Então, a situação da pessoa tentar se esquivar, não, eu estava bêbada, piora a sua situação.
pior. Não, e vem cá, e aí o que vocês falaram, você no caso falou, quer dizer, a culpa da mulher que estava com shortinhos, que estava com biquíni, que ficou fazendo gracinha, sempre é culpa da mulher, né? Uma coisa horrorosa. E mesmo as mulheres, às vezes, culpam as outras. Não, mas olha lá, estava lá pelada, estava não sei aonde. É uma situação muito difícil. Agora, pode falar. Eu passei por uma situação muito parecida quando eu era ainda menor de idade, de tipo da vítima ser a culpa. Foi por rede social, graças a Deus não chegou a acontecer nada fisicamente, porque a gente foi se policiar antes disso. Tem uma página de Facebook de fãs, mas nunca fui eu quem respondia. Ou era minha assessora ou minha mãe. E como recebendo mensagens todos os dias, minha mãe foi responder, tipo, oi, tudo bem, obrigada pelo carinho, de um senhor, posso dizer, tinha ali na faixa de 60 anos. E nisso ele continuou dando corda, minha mãe, vez ou outra, assim, mandava um coraçãozinho, obrigada, como se fosse respondendo a um fã mesmo. Só que nisso ele foi tomando mais liberdade e começou a mandar fotos da genitália dele, mandou fotos de cueca, fotos absurdas, e a gente não respondeu mais, parou de responder daí. Até que ele ia falando, você tá fazendo, agora a gente tá deitado junto, você tá fazendo isso comigo, eu tô fazendo isso com você. Até aí, tudo bem. Tudo bem até não, tudo né? Mal. Tudo bem não, mas assim, não chegou a vir até mim. Só que teve um dia que ele mandou foto e localização, tudo isso pela página, de que ele estava num shopping que fica a 5 minutos da minha casa. Ele mandou foto e falou, tô aqui te esperando, pode vir me encontrar. Foi aí que eu e minha família, a gente foi numa delegacia, a gente deram mais de 100 páginas de print das coisas absurdas que ele fazia, e eu tinha 15 anos na época. Infelizmente, a resposta que eu tive, assim, do pessoal da delegacia foi, se eu tenho mais de 12 anos, já é no meu consentimento um cara fazer isso comigo. Peraí, me explica de Foi novo. absurdo. Pode falar de novo, que eu não entendi. Então, eles falaram pra você... Que a partir dos meus 12 anos eu já tenho, tipo, eu dou consentimento para isso acontecer. Não existe Se isso. um cara tá fazendo isso comigo foi porque eu dei total liberdade. Se ele tá mandando mensagem Falaram é isso pra porque você na eu não bloqueei. delegacia? Sim. Independentemente de você ter 12 Mas ela ou como fala isso pra 60, ela na não, delegacia? de Ele forma falou que alguma. a partir dos Mas 12 anos eles não mas podem fazer nada. independentemente de você ter 12 ou 60, quando você é vítima, você não tem culpa alguma. E até caracteriza um crime mais grave, pedofilia. Peraí, mas ela tem 12 anos, ela tá na página dela, o cara pode mandar Imagina, foto de forma do... alguma, nem para mim, nem para ninguém. A Foi. pessoa tem autorização de ficar praticando, mandando fotos de nudes. Não, Vem cá, isso mas é uma e coisa que diariamente... Como é que fala isso pra ela na delegacia? Deve ter se apurar realmente se era uma pessoa que estava na delegacia, se era um policial, e se for, esse caso deve ser relatado à corregedoria, Sim, porque é uma tava informação totalmente eu, equivocada. minha mãe e meu irmão juntos ainda. E vocês foram Ele embora, falou, tudo bem? Eu não podia fazer o quê? Como assim? E aí? A gente não teve mais o que fazer, né? Tipo, com a justiça dali, eles disseram que se o rapaz ainda estava mandando aquelas mensagens foi porque eu não bloqueei. Eu falei, tá, se ele descobriu onde eu moro, eu posso fazer o quê? Quando eu vou para um evento, eu posto Aqui nas em minhas São redes Paulo? sociais. Sim. Se eu vou, por exemplo, para um evento, acho que vocês entendem até, a gente posta, vou estar em tal lugar, tal hora. E se um cara desse me segue, Que vem medo. atrás como um fã para tirar uma foto e faz alguma coisa... Mas, infelizmente, eu sinto isso porque eu já passei por situações assim de problema na internet, envolvendo estelionato, essas coisas, e que quando você chega na polícia com o crime virtual, a polícia, pelo menos em todas as delegacias que eu já fui, não sabe muito como lidar. Eles ficam empurrando. Não, você vai na outra delegacia. Aí você chega lá na outra. Não é nessa, você vai na outra. Até você meio que desistir de denunciar. Porque aí você vai numa delegacia, aí você chega na delegacia virtual, que é aquela que você tem que ir. Aí você chega lá e o cara meio que olha... Não está preparado para te mas não receber. está preparado Pra para receber lidar esse com caso. aquilo. Infelizmente, aqui no estado de São Maiara. Paulo... Então, Hoje. eu posso falar aqui, né? Desculpa. calma, Não, é pode porque falar. a gente fala de delegacia. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma péssima estrutura por parte do governo. Temos um déficit que chega a quase
40% de efetivo, ou seja, temos uma falta de quase 13 mil policiais. Então, muitas vezes, a sobrecarga desumana de trabalho que aqueles policiais trabalham, exercendo a função de 4 ou 5 policiais, não justifica o péssimo atendimento. É isso que eu ia falar. Nunca justifica, mas o que eu quero dizer é que falta estrutura, falta equipamento, falta tecnologia, falta contratação de policiais, falta salário. Então, essa falta de estrutura, quem é o principal prejudicado é a população, que se vê ali, de repente, vitimizado 2 vezes, porque não temos policiais suficientes para conseguir adequar as demandas que chegam até nós. Agora, voltando para o caso de assédio nos reality shows, o caso do Patrick e do Pong, vocês acharam que foi assédio? Alguém acompanhou? Eu acho que, assim, ela... É porque existe aí uma diferença, né, de assédio. Se o assédio é para quem está sendo assediado. Né? No caso, ela, no momento, ela foi questionada pela produção e tudo, e disse que ela não se sentiu assediada. Mas esse é o erro das mulheres. Esse foi um erro danado. Calma. Ela ficou com vergonha, Luciana. Ela não falou que foi assédio. Mas, para quem está olhando de fora, a gente vê que teve ali um chacoalhão. Tudo bem, mas se ela não se sentiu assediada? Pois é, aí é que está a minha dúvida, que eu ia até perguntar para a delegada em relação a isso. Mas peraí, extremamente pertinente, Tudo Luciana. bem, mas o assédio depende se a vítima se sente assediada? Não. Mas quem? É muito bom que a gente fale isso, porque para caracterizar o crime de importunação sexual, há 2 fatores. Os fatores são a não concordância, o não consentimento, a não anuência. A vítima não consentiu. Segundo, ter um desejo, uma vontade implícita de satisfazer a sua vontade sexual ou de terceiro, sua própria ou de terceiro. A produção não é técnica, a produção não tem formação jurídica e nem preside inquéritos e investigações policiais. A partir do momento que a produção do programa indaga, você se sentiu incomodado? Primeiro que é uma pergunta totalmente irrelevante. Porque a vítima, de modo geral, diz que não. Não, o crime é de ação... A vítima se recua por alguma razão. Não, é que o crime é de ação penal pública incondicionada. Vou fazer um paralelo bem fácil. Quando uma mulher apanha... E ela vai até uma delegacia, ela está apanhada. Ela fala, olha, doutora, eu apanhei, eu tomei esse murro, eu estou inchada. Mas não tem problema, não. Falei, minha querida, o crime de ação penal pública incondicionada tem problema, sim. Ele vai ser responsabilizado penalmente. No mesmo ocorre na importunação sexual. Independe da representação da vítima. Se o crime tem o conjunto probatório, nesse caso dos realities, as pessoas já estão cientes que todos os seus atos, sendo atos que possam caracterizar crimes, eles vão ser documentados, o fato da vítima não se sentir desconfortável em ter sido vítima é independente. Agora, a diferença seria se houvesse o consentimento, se tivessem ali em comum acordo, eu vou passar a mão em você e você passa a mão em mim, e etc. Ou você passa a mão em mim. Eu não visualizei ali. Eu não estou... uma paquera, né? Se fosse um casal, não era um casal. Eu não estou nas investigações. Ela estava meio embriagada, né? No momento, eu acho que ela não estava assim na consciência dela de julgar se ela foi ou não foi. Exatamente, mas assim, você perguntar para a vítima, mas você se sentiu também. incomodada? Você se sentiu incomodada? Ela disse não. Pergunta. E primeiro ela não... que a gente faria em oitiva. Você consentiu? Ah, entendi. Você consentiu ele passar a mão no seu bumbum? Porque o Pyong passou a mão no bumbum, apertou. Foi uma passada de mão Você consentiu? Aceita. Ela ia dizer não. Você autorizou, você consentiu? Seria mais legal, assim, para dar produção, então, mostrar a cena para as meninas, assim, para elas verem o que aconteceu e saberem, assim, julgar o que aconteceu no momento ou não, assim, isso é irrelevante. A produção, ela não tem a tecnicidade, a atribuição de investigação e de presidir investigações. Então, a produção, ela quis se isentar, talvez, de alguma responsabilidade de forma errônea, sem respaldo até jurídico, de conhecimento técnico jurídico. Tanto que o Patrick saiu já... foi indiciado pela delegada ali do Rio de Janeiro, vai ser investigado, não foi preso em flagrante, mas foi indiciado pela prática do crime de